O meu nome completo é Floriano Correia Vaz da Silva. Eu nasci no interior de Minas Gerais, família de formiga. Não nasci formiga, mas a família de formiga, a família do meu pai, Vaz da Silva. E como ele era bancário, eu passei por várias cidades. A meu início de advocacia foi na advocacia criminal, por força de circunstâncias, que não vinha ao caso, e defendendo quase sempre mulheres. Depois, em 1960, com a necessidade de ter uma remuneração que permitisse criar os filhos que foram nascendo, eu fiz o concurso aqui em São Paulo, morava em Belo Horizonte, vim aqui fazer o concurso em 1960. E o concurso lá de 59 não foi permitido que eu fizesse porque faltava um mês para completar 25 anos. E, para surpresa minha, fui aprovado e classificado em terceiro lugar. Com isso, veio a minha nomeação. Saiu a minha nomeação depois de algum tempo, né? Não foi de imediato. E saiu a nomeação em 61, março de 61, e no dia 14 de março de 61, eu tomei posse no cargo de substituto. Que na Justiça do Trabalho, naquela época, 1961, funcionava na rua Rego Freitas. Rego Freitas, num prédio que está aí até hoje. E na Rego Freitas, depois de 1 ano e meio como juiz substituto, eu disputei e, juntamente com outros colegas, consegui indicação para promoção. E a minha promoção foi, na época, a segunda região abrangia São Paulo, Paraná, Mato Grosso. Eu fui promovido de São Paulo, das juntas que ficavam na Rego Freitas, fui promovido para o interior do Paraná. E, finalmente, em 72, preferi sair do Paraná, que se eu ficasse no Paraná, eu, como juiz mais antigo dos que estavam na época no Paraná e Santa Catarina, seria, com toda certeza, pelo critério de antiguidade, o primeiro presidente do novo tribunal que estava sendo criado, que veio a ser o Tribunal da Nona Região. E fiquei muitos anos, então, em São Paulo como juiz de junta. Fui também presidente da Matra, em 77. Naqueles anos em que eu estava no tribunal, primeira turma, muito tempo na primeira turma, havia os juízes classistas e havia os juízes togados. E havia também, a partir do governo militar, nem todo mundo sabe, nem todo mundo se lembra, nem todo mundo tomou conhecimento, que foi, curiosamente, o governo militar, a ditadura militar, foi que colocou ao lado dos classistas, que já existiam desde o início do Justiça do Trabalho, em 1941, ao lado dos estogados, que também já existiam, chamados presidentes de junta, desde 1941, o governo militar fez um acréscimo, que é estranho, ficou estranho, mas hoje já é considerado normal, de criar nos tribunais de trabalho, ao lado das vagas de juiz de carreira e ao lado das vagas de classistas, foram criadas as vagas para Ministério Público e para a chamada OAB, para a advocacia. E é interessante lembrar que o doutor Nicolau dos Santos Neto, que é bacharel pela Faculdade de Direito da USP, turma de 1952, não fez concurso para juiz de trabalho, todo mundo deve saber, deveria saber disso. Ele obteve do governo Figueiredo, general Figueiredo, governo militar, ele obteve a sua nomeação para procurador do trabalho. E depois ele obteve o seu ingresso, o Figueiredo acho que já era procurador, foi o governo Goulart, salvo engano, que colocou o doutor Nicolau como como procurador interino. Ele fez carreira no Ministério Público do Trabalho. E foi o governo Figueiredo que levou o doutor Nicolau do cargo de procurador ao cargo de juiz. Então chegou a juiz do tribunal. E ele formou um grupo com aliado, não vou citar muitos nomes, não vou citar outros nomes, não há necessidade. Ele formou um grupo de classistas, de togados, e esse grupo ia geralmente ganhando eleição. Ele conseguiu, resumindo,
ele conseguiu eleger os presidentes que foram sucessores dele, que vieram depois dele. Ele conseguiu colaborar na eleição, porque depois da presidência dele veio a presidência, se não me engano, houve 3 presidentes depois dele. O Dr. Aidar, o Dr. Moro, o Dr. Aidar e o Dr. Delbo Bufurin. Em julho de 1998, ele completou 70 anos e caiu na compulsória. 15 de julho de 1998. Por coincidência, a eleição foi em agosto. O grupo Nicolau tinha um candidato, que não era eu, evidentemente. Que não era eu, que não fui pedir a bênção a ele, me recusei a pedir qualquer coisa a ele, então não era o candidato dele, evidentemente. Mas eu consegui ganhar no segundo turno. E no dia da posse, antes mesmo de tomar posse, eu assinei o ato na surdina, como se fosse uma cirurgia urgente, e antes que se soubesse, antes que a notícia se espalhasse, eu assinei o ato no dia 15 de setembro de 98, 2 horas, meia hora, 1 hora antes da posse. E esse ato, assinado meia hora antes da posse, foi publicado no Diário Oficial do dia 16 de setembro, para surpresa geral. Eu exonerei daquela função que ele vinha sendo mantido de presidente da Comissão de Obra, que ele foi mantido durante algum tempo. Ele era juiz e presidente da Comissão de Obra, depois juiz aposentado e presidente da Comissão de Obra. Ele estava aposentado há poucos dias. Eu podia exonerá-lo e exonerei. E isso contribuiu, evidentemente, para que se descobrissem algumas das irregularidades gravíssimas. Na minha experiência naquela época, de 98 a 2000, os maiores aborrecimentos não vinham dos funcionários, nem dos sindicatos funcionários, nem dos empregados, nem dos empregadores, nem dos sindicatos patronais, nem dos empregadores. Os maiores aborrecimentos vinham de determinados juízes, que evidentemente dos quais não vou dizer os nomes, que perturbavam, que pressionavam, que faziam exigências, que faziam ameaças, e alguns chegavam até a fazer ameaças para conseguir coisas que queriam, ou insinuar ameaças. Então, confesso que não foi nada fácil a presidência. E uma das coisas que me ajudaram a sobreviver foi uma coisa que eu descobri, graças à gentileza de um amigo, eu descobri que havia uma coisa chamada shiatsu. Essas experiências, mesmo quando levam à beira do infarto, são experiências enriquecedoras, são experiências muito boas. Muito boas no sentido de amadurecer a pessoa, né? A gente amadurece, se fosse tudo fácil, ninguém amadurecia, né? Se tudo fosse fácil. Mas nem tudo é fácil, pelo contrário, as coisas são difíceis e algumas são dificílimas. A grande contribuição do tribunal foi que, em alguns julgamentos, o tribunal teve a ousadia, teve a coragem, a independência de não decretar a ilegalidade das greves, porque na época o interesse do governo militar, era de que as greves fossem coibidas, fossem impedidas, fossem reprimidas, e para isso uma das coisas necessárias era que a Justiça do Trabalho decretasse a ilegalidade das greves. E eu participei, naquela época em que isso era muito arriscado, inclusive, nem todos tinham essa coragem, mas aos poucos foi aumentando o uso da independência que cabe ao Judiciário. O Judiciário não pode se curvar, porque senão não tem sentido no Judiciário curvado, não é Judiciário independente. Eu cheguei a visitar Belo Horizonte no início de 1964, preocupadíssimo com as ameaças de golpe contra o governo Goulart. Ninguém sabe o que vai acontecer depois de um golpe. Não é? Como um terremoto. Você vai ter um terremoto, você não sabe o tamanho do terremoto, quantas pessoas vão morrer, quantas injustiças vão ser cometidas. No início de abril de 64, que eu levo aquele susto de receber recados por intermédio de juiz de direito, por intermédio de pessoas que eram o juiz de direito meu vizinho, supostamente ou talvez amigo meu, e me avisando, melhor só sair. A mulher do juiz de direito chegou a dizer para minha mulher, a minha primeira mulher, chegou a dizer que eu devia pedir exoneração, eu devia salvar a minha vida. E depois chegou a tal correspondência que eu já mencionei, né?
anônima, evidentemente, sem assinatura, e dizendo que eu ia ser o primeiro a ser fuzilado. Uma coisa é ler nos jornais, ouvir falar, outra coisa é ter visto de perto. A situação, por exemplo, em dezembro de 68, eu estava em Curitiba, aparentemente tudo estava mais ou menos normal, mas quando foi baixado o ato institucional do dia 13 de dezembro de 1968, o chamado ato institucional número 5, era um novo golpe, para que aquelas margens de aquelas garantias democráticas que aos poucos estavam se restabelecendo desaparecessem. O grande desafio é esse, é fazer justiça de forma correta, sem cometer injustiças ou cometer no mínimo possível. Porque tanto no Brasil como em outros países do mundo, como na França e outros países do mundo, já se percebeu, para os que têm mais idade ou mais experiência, já se percebeu que justiça perfeita não existe, porque tudo que é humano é imperfeito. Eu tenho satisfação, né, de, ainda que reconhecendo que posso ter cometido erros, eu acho que me saí fiz um esforço para me sair bem. E acho que me saí, no mínimo, razoavelmente bem. Espero, né? Acredito. Não tenho certeza não, mas acredito.